Vamos então resolver esse exercício aqui, né? Não consegui explicar direitinho antes, então vamos fazer esse videozinho. Então aqui tá, eu copiei o desenho daquele exercício do Enem, né? E ele nos pede para a gente ver onde que esse aparelhinho que eu fiz esse quadrado pode ser ligado, né? Em qual desses terminais. Ali as alternativas, né? Elas eram um alcance assim, mas não importa muito. Se a gente souber exato, a gente sabe em qual alcance que ele tá, né? E nos dá algumas resistências, umas voltagens, né? Então vamos ver. A primeira coisa que a gente. Essa coisinha torta aqui era para ser a letra ômega, só que a minha letra não é tão bonita, principalmente em grego. Então vamos lá. A gente tem que primeiro perceber que isso aqui está ligado em série, né? Em paralelo seria algo parecido com isso daqui, né? Então a corrente elétrica, quando está em paralelo, ela se divide em algum momento para passar por diferentes coisas. Então, digamos que aqui está a nossa fonte. Então, a corrente elétrica vai vir aqui, aqui ela se divide e aqui ela continua, né? E depois elas se juntam aqui nesse ponto, né? Quando chega aqui. Mas a gente não está falando desse caso, a gente está falando de um caso que ela está ligada em série, todos os resistores, né? Então, a corrente elétrica ela não se divide, ela sai daqui e passa por todos os resistores para depois voltar ali para a fonte. Legal. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa corrente elétrica ela é a mesma em todo lugar. A gente pode tentar imaginar que a corrente elétrica é como se fosse a velocidade das cargas, né? A unidade de medida ampere que a gente usa para medir corrente elétrica, ela é a mesma coisa que coulomb por segundo, né? Que é cargas por segundo. Mais ou menos como a gente pensa a velocidade, né? Uma velocidade, né? Que a unidade de medida de velocidade é metros por segundo. Então, é quanta distância em um segundo. A gente está vendo quantas cargas passam em um segundo. Então, a gente pode usar essa abstração, né? Essa imaginação aí para pensar na velocidade das cargas. E como a gente só tem um circuito aqui, elas vão estar sempre na mesma velocidade, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente tentar calcular aqui é a corrente elétrica desse sistema, né? Sem estar com o nosso aparelho ligado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela formulinha do R igual a U sobre I, para a gente calcular a resistência, né? A resistência não, desculpa, a corrente elétrica. Tudo isso pensando no sistema inteiro, né? Então, vamos lá. A resistência, como a gente está trabalhando com resistores em série, é só somar, né? Em paralelo, a gente soma os inversos, né? A gente soma os inversos e, e chega no nosso resultado. Mas como a gente está trabalhando com série, a gente só soma. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, como são 4 vezes, a gente tem 400 ohms, né? Sendo igual à nossa diferença de potencial aqui, que é o U, que é o 12 volts. Então, 12 sobre o nosso I. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos passar o I para cá, multiplicando, né? E esse 400, como vai estar multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai fazer isso nessa linha aqui. A gente vai ter o I igual a 12 sobre 400. Show? E daí, eu vou pegar a calculadora porque eu não estou com saco para resolver essa conta. 12 dividido por 400 dá 0,03. Então, a nossa corrente elétrica no sistema inteiro é igual a 0,03, o quê? Amperes, né? Então, eu vou anotar aqui no nosso esqueminha. 0,03 ampere, né? Para ficar mais fácil depois nos cálculos, vamos colocar em notação científica, né? Então, 3 vezes 10 na menos 2 amperes. Olha que legal. Então tá, podemos apagar isso aqui agora que a gente anotou ali. E vamos então calcular onde que a gente pode conectar. Então a gente vai fazer assim.
a corrente a gente já viu que é igual em todos os pontos, né? Então aqui é 0,03 amperes em todo lugar, porque a velocidade das cargas, né, usando essa imaginação, é a mesma. Mas a diferença de potencial, os volts, vão mudar, porque a gente tem várias resistências aqui. Então, em cada ponto aqui, né, entre diferentes resistores, a gente vai ter uma resistência diferente. Uma resistência não, uma resistência também, mas a gente está querendo falar da diferença de potencial, da tensão. Desculpa. Mas tá. Então, para cada um desses pontos, a gente vai ter que calcular, né? Então, a gente pode tentar começar. Vamos começar pelo C, porque é bem no meio. E daí a gente consegue ver se for maior ou menor, a gente vai para um lado ou para o outro. Então, vamos calcular no C. Bom, a gente vai usar a mesma fórmula do R igual a U sobre I. Bom, a gente quer descobrir quantos volts estão chegando aqui, né? A gente sabe que na fonte tem 12, que aqui sai 12, né? Então a gente sabe que aqui ela está fornecendo 12, mas a gente não sabe quanto que tem depois de passar aqui. Então, a gente quer descobrir isso. A nossa resistência, no C, a gente passou por 1, 2 resistores. Somando, a gente tem 200. Então, a gente vai ter 200 igual a U sobre o I. Né? No caso, o I que a gente já anotou aqui, que é 0,03. Ou 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 na menos 2. Como a gente está usando notação científica, vamos passar esse 200 também. 2 vezes 10 na 2. Show? Beleza. Agora a gente vai passar essa belezura para cá, multiplicando, né? Então, vai passar tudo isso aqui em vezes. E daí a gente vai ter 3 vezes 10 na menos 2, vezes 2 vezes 10 na 2, igual a U. A gente tem aqui, ó, 10 na menos 2 e 10 na 2. A gente pode cortar isso aqui e a gente vai ter 6 igual a U. 6 o quê? Volts, unidade de medida. Olha só, a gente chegou em 6. Isso quer dizer que a gente precisa de mais volts, né? Porque foi pouco, né? Não foram volts o suficiente. Então a gente já consegue riscar o C, a gente sabe, bom, no C não é, porque aqui a gente só está recebendo 6 volts e a gente precisa de 9. E daí agora a gente pode tentar dar uma olhada aqui na equação para pensar para qual lado que a gente vai. Será que a gente vai para o B, onde tem menos resistência, ou a gente vai para o D, onde tem mais resistência? Vamos pensar ali no RUI, né? Vamos apagar os cálculos, as continhas, né? Que a parte legal da matemática não é fazer conta, é justamente entender o que a gente está fazendo. Olha só, se eu aumento a resistência, isso aqui como um todo vai aumentar. E como é que a gente aumenta uma divisão? Ou a gente aumenta o que está em cima, né? Um número muito grande dividido por um número médio vai ser um número grande. Ou a gente pode diminuir isso daqui. Porque se a gente diminui por um número menor, né? A gente vai ter um número maior no final. Só que os amperes a gente sabe que a gente não pode mexer. A corrente, ela é fixa. Então a gente vai ter que aumentar os volts. Ou seja, a gente tem que aumentar a resistência para aumentar os volts. Show? Então, por essa lógica, a gente tem que vir para cá, né? Pro outro lado. Porque a gente quer aumentar os volts. Então, vamos lá. Aqui no D, bom, a gente tem 300 de resistência. Vamos colocar aqui na forma. 300, vamos colocar em noção científica, 3 vezes 10 na 2, igual ao que a gente vai descobrir, que é o U, sobre o 3 vezes 10 na menos 2 amperes, né? Que é a nossa corrente. A gente joga para o outro lado multiplicando, vai ficar 3 vezes 10 na menos 2, vezes 3 vezes 10 na 2, igual a U. De novo, a gente pode cancelar isso aqui. E 3 vezes 3 é 9. E a gente tem aqui a nossa corrente, a nossa tensão de 9 volts, que era o que a gente precisava para ligar esse bichinho. Então a gente já sabe que o lugar ideal para a gente ligar ele é aqui no D, né? É aqui no D. Então eu vou até marcar ele com um verdinho. Aqui é o nosso lugar ideal. Agora, a outra pergunta que o exercício nos faz é qual que vai ser qual que vai ser a corrente dentro do nosso aparelho ali, dentro dessa caixinha aqui.
De novo, a gente vai usar o RUI, a mesma fórmula, né? Esse exercício está aplicando bastante essa fórmula. Que a gente vai ver a resistência do nosso aparelho, que é isso, né? Quantos volts ele está recebendo, que no caso é isso. E daí a gente vai descobrir a corrente que vai estar andando dentro dele. Porque a gente sabe que ele recebe 9 volts aqui, né? Então, aqui são 9 volts. A gente vai conseguir calcular a partir da resistência dele. A gente tem aqui que é 10 kΩ, né? Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 na 3 ohm, que é a mesma coisa que 10 na 4 ohm, né? Porque isso aqui é 10 na 1, e daí a gente soma. Então tá, vamos fazer o mesmo cálculo, só que agora a gente quer descobrir o I. Eu vou fazer um truquezinho. Para não precisar ficar escrevendo várias vezes os números grandes, eu gosto de primeiro isolar só com letras, né? Então, como a gente quer descobrir a corrente, a gente quer descobrir o I, vamos isolar o I. A gente passa o I para o outro lado, então vai ficar IR igual a U, e passa o R para o outro lado. I igual a U sobre R. Agora fica mais fácil da gente substituir os valores. Então, a nossa corrente elétrica é igual a 9 volts dividido por 10 na 4. Então, né, essa divisão por 10 a gente vai inverter o sinal do expoente. I igual a 9 vezes 10 na menos 4. Né? O quê? Qual que é a unidade de medida de corrente? É ampere. Ampere. E na alternativa ali, eu não estou com ela aberta aqui, mas se eu não me engano, ele dava em miliampere, né? O mili, o M minúsculo, ele vai significar um 10 na 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode separar isso aqui, né? Então, vai ficar 9 vezes 10 na menos 1 vezes 10 na menos 3 ampere, né? Porque quando a gente fizer essa multiplicação, vai dar menos 4. E daí, vai ficar, então, 9 vezes 10. Bom, vamos fazer essa multiplicação, né? 9 vezes 10 na menos 1 dá 0,9. E o 10 na menos 3 vai virar o nosso miliampere, né? Então, um coraçãozinho. Tá aqui a nossa resposta. Ai. Aí. Eu acho que deu para entender. E é isso.